E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje pessoal, vamos ver suas perguntas, suas teorias sobre o universo de Zatch Bell e principalmente a nova história de Zatch Bell 2. Sempre que você quiser participar desses vídeos, vá lá no comentário do canal, pois é lá que eu faço um post para pegar suas perguntas. Então se você quiser participar de um próximo vídeo, deixe sua perguntinha por lá. Dito isso, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal se você chegou agora e vamos nessa! O José Tarcísio Coelho Filho perguntou o seguinte: quero muito que o Makoto dê ênfase em magias de gelo dessa vez. Acho que tem muito potencial. E se o design do Uragon já era incrível quando ele era criança, imagina como ele deve estar agora sendo um jovem barra adulto. Quero muito revê-lo. Cara, eu sempre me impressiono como a grande maioria do pessoal gosta muito do Uragon, né? Ele é um personagem que apareceu bem pouco na história, ele apareceu bem no comecinho do Zatch Bell. Sempre tem essa confusão de quem foi o primeiro adversário que o Gash lutou, porque no anime e no mangá são diferentes, né? No anime, o primeiro adversário do Gash, o primeiro Mamodo que ele enfrentou, foi o Hide, o Mamodo de vento, e no mangá foi o Uragon, o Mamodo de gelo. Então acho que é por isso que o Uragon tem uma fanbase tão grande, porque ele realmente foi o primeiro desafio ali do Gash. E cara, eu acho que ele realmente pode aparecer nessa nova história, tá? Muito por conta que agora no último capítulo a gente viu a magia do Sujina. A gente viu o invasor usando a magia do Sujina, que também foi um dos primeiros adversários ali do Gash. Inclusive na primeira luta que o Gash teve no segundo mangá, um dos invasores iria usar a magia de gelo, que provavelmente era a magia do Uragon. Mas ele fugiu sem conseguir usar essa magia, né? Então por mais que o Uragon ele não teve tanto destaque no primeiro mangá, o Makoto sabe que a grande maioria dos fãs gostam do Uragon, né? Muito por conta, né, que ele foi esse primeiro desafio do Gash. Eu imagino sim que o Makoto ele possa colocar esse personagem novamente na história. Ele já tinha um visual muito maneiro em Gash Bell 1 e com certeza deve continuar com um visual muito incrível em Gash Bell 2. Talvez o Makoto coloque ele junto com aqueles outros personagens meio psicopatinha da vida, sabe? Ou quem sabe o Makoto pode botar ele também com os mamutos que apareceram no começo, como a gente mencionou, né? O Sujina, ou até mesmo o Fen, né? Esses mamutos que apareceram bem no comecinho da história. Mas eu também acho que o Uragon possa fazer uma aparição nesse segundo mangá. Yu perguntou o seguinte: por que a Tio não conseguiu usar o Master Shirado sem a Megumi? Só foi uma recuperação e devolvido ao livro o Saifojo. Então o Master Shirado não foi roubado pelo inimigo, mas mesmo assim ela não conseguia usar ela sozinha. Então, Yu, muita gente ficou com essa dúvida sobre os feitiços que são devolvidos na garrafa. O Makoto ele não gosta de deixar as coisas de mão beijada pra gente, e isso desde o primeiro mangá. Muita gente ainda está confuso como realmente funcionam as garrafas. No capítulo 4, quando o Gash voltou, e que o Maru conseguiu roubar a garrafa de raio, a garrafa devolveu mais dois poderes, que foi o Hashirado e o Zakeruga. Então na garrafa de raio tinha dois poderes, em uma garrafa só. Já com o Brago e a Shelly conseguiu recuperar dois poderes, o Gorabirei e o Gigano Reiso. E com a Tio também foi parecido. Por mais que a garrafa da Tio estava com o símbolozinho do Saifojo, não significa que só tinha o Saifojo lá. Quando o Kyomaru pegou a garrafa da Tio e jogou no livro, a Megumi conseguiu ativar 3 feitiços: o Saifojo, o Seusho e o Master Shirado. Então uma só garrafa conseguiu despertar 3 magias. A Tio teve sim seus poderes roubados. Na primeira luta, quando ela encontrou ali o Gunther, ela não tinha nenhum poder. Mas com a volta da Megumi, com o livro e principalmente com o Kyomaru jogando a sua garrafa de poder no livro, 3 feitiços voltaram. Então a Tio, o Gash e todos os Mamodos precisarão encontrar novas garrafas para recuperar seus outros feitiços. Então não se engane, quando vocês verem um ícone na garrafa, não significa que é apenas uma magia que está ali. Pelo que a gente viu, pode voltar até mesmo 3 feitiços de uma vez só. Mas foi bom você perguntar isso, porque como eu mencionei, tem muita gente que ainda não entendeu muito bem como funcionam as garrafas, né, os sarcófagos e tudo mais, porque a gente sabe que desde Gash Bell 1, o Makoto ele não gosta de explicar tudo detalhado para os fãs. E a gente viu que o Vesmerate roubou realmente todos os poderes, não importa o nível. O baú Zakeruga do Gash foi roubado, e o Shinpoku do Kenshomi também foi roubado. Só o Gorm que não foi roubado porque ele não estava na dimensão ali normal, a dimensão do mundo Mamodo, ele estava na sua própria dimensão, ou ele fugiu ao tempo para sua própria dimensão, mas tirando o Gorm, todo mundo foi roubado, tá? Mas essas garrafas de poderes, né, os frascos de poderes têm muitos mistérios. Por exemplo, como que os invasores conseguem usar essas magias? Como que o Vesmerate tirou esse poder e colocou nos frascos, né? Pois aparentemente ele sugou tudo para dentro dele, então como será que é tirado esse poder dentro dele? Como que essas garrafas foram criadas? Então com certeza o Makoto ainda vai explicar um pouquinho melhor pra gente o que mais esses frascos de poder, essas garrafas de poderes podem fazer. O Danilo Jesus fez a seguinte teoria: Major tem uma teoria que o Belial é o irmão do Dawan Bell. Ele pode estar querendo se vingar por ele não ter sido escolhido para a batalha para decidir o Rei Mamodo.
Boa teoria, Danilo. A gente não sabe a origem do Belial, a gente não sabe o seu plano. Na verdade, a gente não sabe nada do Belial, né? Nem o seu próprio rosto a gente sabe ainda, né? Ele não tirou aquela máscara até agora. As únicas coisas que a gente conhece do Belial é que ele consegue reviver seres, seja humano ou seres de outros mundos. Que ele tem um poder ocular. A gente viu ele usando esse poder para ver se o professor tinha morrido mesmo. Ele viu os órgãos do professor, né? Tipo, é um olhar bem parecido com o Byakugan de Naruto. Ele realmente consegue ver dentro de você. E também que ele tem um plano chamado o arrebatamento. Mas a gente não sabe nada desse plano ainda. Fora isso, o Belial é um total mistério pra gente. E cara, essa teoria do Belial ser irmão do antigo rei, né, o Dawn Bell, o pai do Gash e do Xion, ela faz sentido, porém não faz ao mesmo tempo. Primeiro vamos falar os lados positivos dessa teoria, dele realmente ser o irmão do Dawn Bell. Primeiro de tudo, que faria muito sentido com o primeiro mangá, pois o Xion passou por isso, não o mesmo motivo, né, pois o Xion também foi escolhido para participar da batalha. Mas o Xion tinha uma inveja tremenda do Gash, pois ele herdou o baú Zaqueroga, e não o Xion, o cara que treinou a vida toda, se dedicou para herdar essa magia, e o Gash, que não tinha nada a ver com o assunto, nem no palácio real o Gash morava. Alguns mamodos viu o Gash como um filho bastardo ali do Dawn Bell, e quem herdou o baú Zaqueroga, o poder mais forte de todos, foi o Gash, e não o seu filho primogênito. Então pode ser a mesma coisa aqui com o Belial. E se o Belial ficou com inveja do seu irmão? Ele queria herdar o ovo do dragão do trovão, mas a gente sabe que quem herdou foi o Dawan. O Dawan participou do ritual, o Dawan que criou o ovo e no futuro chocou o baú Zaqueroga. Por conta que ele ganhou o baú e tudo mais, né, a chance dele vencer a batalha era muito maior, então ele acabou sendo escolhido para participar da batalha, ao invés do seu irmão, o Belial. E o segundo motivo dessa teoria estar certa, do Belial ser irmão do Dawn Bell, é que o Dawn Bell já conhecia os invasores. Ele era o único Mamodo que já conhecia os inimigos. Tanto que foi o Dawn Bell que explicou para o Gash quem de fato eram os invasores. O Dawn Bell já sabia que o exército do Belial seriam almas que já se foram há muito tempo. Almas que estão sendo forçadas a lutar uma guerra que não é deles. Então como que o Dawn Bell já sabia de tudo isso, né? Isso também não foi explicado. Pode ser que o seu irmão se voltou contra ele e ele teve que expulsar ou até mesmo banir o Belial do seu mundo, e agora ele voltou querendo vingança, né? Mas agora, pessoal, vamos para os pontos negativos. Vamos para os pontos que o Belial não ser o irmão do Dawn Bell. A gente pode mencionar talvez a profecia, lá no capítulo 4, quando Kyomaru, Azahara e as crianças descobriram essa possível profecia, que dizia que em 3015 anos, quando o mundo dos nossos amigos for mais uma vez atormentado por um terrível mal, eu deixarei a esperança atrás dessa porta. E aí que tá, pessoal, se essa profecia se diz respeito ao Belial e os invasores, não tem como o Belial ser irmão do Dawn Bell, pois essa profecia está aí há mais de 3.000 anos. Por mais que fica meio vago na profecia, né, que em 3015 anos, a gente não sabe a data que essa profecia foi escrita, mas tudo indica que essa pessoa, ou esse Mamodo que escreveu isso, está se referindo a 3.500 anos depois, pois no próprio capítulo 4, tem uma cena que o Kyomaru ele fala sobre as pedras antigas, né, as placas e tudo mais, que dá pra você deixar até mesmo um recado de mais de 3.000 anos. E a própria Zahara fala, ué, 3.000 anos? É basicamente o Makoto dizendo pra gente que essa mensagem está aí há mais de 3.000 anos. E se o Belial ele já tá vivo há mais de 3.000 anos, né? Se ele atacou primeiro 3.000 anos antes e agora ele tá voltando, esse terrível mal voltando novamente, como dito na profecia, o Dawn Bell não era nem vivo ainda. A gente sabe que o Dawn Bell ele venceu a Batalha Mamodo, a penúltima Batalha Mamodo, então ele ganhou 1.000 anos de vida. Então eu diria que hoje o Dawn Bell tem 1.000 a 1.100 anos. Então é um ser muito mais antigo, sabe? Pode ser que esse ser que atacou o mundo dos Mamodo era um outro ser, era um outro Mamodo, e o Belial quer reviver esse ser, aí faria sentido o Belial ser irmão do Dawn Bell, mas se for realmente o Belial que atacou o mundo dos Mamodos há 3.000 anos atrás, não tem como ele ser o irmão do Dawn Bell. Se ele for realmente um irmão do Dawn Bell e ele querer o baú pra ele, faz muito mais sentido aquela cena que a gente viu que ele botou o baú Zaqueiro ali como um aquário, né? Uma vitrine pra ele ficar olhando e apreciando o baú Zaqueiro que ele sempre quis. Mas como eu mencionei, o único ponto falho assim dessa teoria é a previsão de 3.000 anos. Quando a gente entender um pouco melhor sobre essa previsão, essa profecia, né? Se talvez foi um outro ser que atacou o mundo dos Mamodos 3.000 anos atrás e o plano final ali do Belial é reviver esse ser, tipo no arco do Faldo, né? Onde eles queriam reviver o Mamodo ancestral, mas não descartaria essa teoria, cara, do Belial ser o irmão do Dawn Bell, ou quem sabe até um membro do clã dos Bells, né? Vai saber. E para finalizar, o Anderson Basto perguntou o seguinte: no final de Gash Bell 1, os Mamodos foram frequentar a escola. Você acha que alguns Mamodos podem ter voltado a falar em Gash Bell 2? Tipo Hope, Suyopopo e o Ponegon podem ter algum update e voltarem na obra falando? Sobre os Mamodos não conseguirem falar, é algo que o Makoto ele gosta bastante.
Tem vários e vários mamutos que ele criou na obra que não conseguem realmente falar. Como você mencionou, né? O Hopsu, o Yopopô e tudo mais. Porém, também tinha outros casos que seria mais por conta da idade, né? Eu teorizo que talvez o Magon, né? O Porygon não conseguia conversar, não conseguia falar, pois ele era um bebê cavalo ainda, né? A gente viu no flashback que o seu pai e sua mãe conseguiam falar tranquilamente, os outros cavalos conseguiam se comunicar tranquilamente. Então pode ser que o motivo do Porygon não conseguir falar é porque ele era um bebê ainda. E como você mencionou, né, no final de Gash Bell, a gente viu que eles foram pra escola, isso passou 11 anos, talvez ele foi na fonoaudióloga lá do mundo Mamodo, e talvez em Gash Bell 2 a gente realmente possa ver sim o Magon falando. A gente já fez um vídeo aí quase 2 anos atrás falando sobre isso, que o Magon ele realmente pode voltar falando nessa nova história. Se isso acontecer, vai ter aqueles dois tipos de pessoas. A primeira, que vai gostar, vai achar muito da hora o Magon finalmente conversando, e por outro lado também vai ter aquelas pessoas que vão preferir que o Magon sempre fale mero me, né, que esse era um dos jeitos dele conversar. É um dos charmes do Magon, né? Eu acho que realmente pode acontecer, muito por conta que o Magon ele era um cavalo filhote, e agora, em Gash Bell 2, ele já é um cavalo adulto, né? Mas é isso, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, vai deixando aquele like. Novamente, se você quiser participar dos vídeos, vá lá no comentário do canal, lá que eu pego suas perguntas, suas teorias. Se inscreva no canal se você chegou agora, para não perder nenhum outro vídeo sobre Zatch Bell. A gente vai continuar postando bastante conteúdo de Zatch Bell 2025, então se inscreva aí para não ficar de fora de nenhuma novidade sobre o novo mangá. E nos vemos num próximo vídeo.